E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta sexta-feira, dia 8 de março. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. E os bastidores do Botafogo tá pegando fogo. Neste conteúdo de agora, nós vamos conversar sobre o John Textor, sobre as acusações do John Textor em relação à arbitragem no futebol brasileiro. Vou trazer tudo o que está acontecendo neste conteúdo e vou dar a minha opinião. Na segunda parte do vídeo, eu vou dar a minha opinião de tudo que eu tô achando e vocês vão deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, porque são coisas que estão acontecendo aí, gravíssimas, acusações graves do John Textor, e se isso realmente for verdade, o futebol brasileiro vai ter que mudar, vai ter que acontecer alguma coisa e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, dá aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Bora conversar sobre isso que está acontecendo, porque são coisas graves, é um assunto delicado, realmente um assunto delicado para a gente tocar aqui no canal, mas a gente vai conversar e a gente vai dar a nossa opinião aqui juntos, tá bom? Tudo começou da seguinte maneira: o John Textor, ele declarou, ele esteve no Brasil, acompanhou o jogo lá no estádio Newton Santos, quarta-feira contra o Bragantino, a vitória em cima do Bragantino. Ele esteve aqui no Brasil, esteve presente no estádio Newton Santos, deu várias declarações, só que ele falou sobre a arbitragem no futebol brasileiro. Ele disse que ele tem áudios, que ele tem ali materiais gravados dos árbitros reclamando de não terem recebido propinas. Prometeram propinas aos árbitros e não pagaram. Ou seja, o John Textor está dizendo que ele tem provas, ele tem áudios de árbitros cobrando propinas que eles tinham direito a receber. Ou seja, então o John Textor está dizendo que o Campeonato Brasileiro, os jogos do Campeonato Brasileiro, os árbitros recebem propinas em troca ali de favorecer um clube ou outro, tá? Ele não disse os árbitros, quantos árbitros, mas ele disse isso. Ele disse que daqui a 30 dias, o John Textor está dizendo que daqui a 30 dias a gente vai ficar sabendo perante a justiça tudo o que está acontecendo. Hoje o apresentador do Seleção Sport TV, o André Rizek, confirmou que esses áudios existem e ele vai ter que provar isso na justiça. Deixa eu dar minha opinião rapidamente sobre isso aqui. O John Textor, ele disse que tem áudios de árbitros ali cobrando as propinas, só que o John Textor, ele não fala quem é que paga as propinas. É a CBF? São casas de apostas? Quem é que paga essas propinas e quais são os árbitros que recebem? Porque pelo que eu entendi, ele disse que não são todos os árbitros, mas ele também não falou quem é que paga. Daqui a 30 dias a gente vai ficar sabendo aí perante a justiça. Quem é que paga propina aos árbitros? É a CBF? Casa de apostas? Quem é que paga? A gente quer saber. A gente realmente quer saber quem é que paga essas propinas. Inclusive o Textor está dizendo que isso não foi só no Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso já acontece há alguns anos aqui no futebol brasileiro e ele tem provas. A ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros, soltou uma nota dizendo que se o Textor não provar o que ele está dizendo, ele vai ser banido do futebol brasileiro. A Abrafut, a Associação de Árbitros do Brasil, a ANAF e a Abrafut são diferentes, tá bom? A Abrafut também soltou uma nota dizendo que isso é inadmissível, o que o Textor está dizendo, e que vai tomar medidas cabíveis. A notícia boa é que nessa confusão toda, o STJD vai abrir um inquérito para investigar essa situação. Lembrando que em dezembro o John Textor entregou relatórios ao STJD para investigar e o STJD ele acabou arquivando esses documentos entregues pelo John Textor. A notícia boa é que agora o STJD vai abrir um inquérito para investigar
todas essas acusações do John Textor. Dá pra gente confiar no STJD? Se tudo isso que o John Textor está afirmando, ele tiver todas essas provas, o STJD é confiável para investigar esse caso? Ou lá dentro do STJD tem pessoas envolvidas também? Então a gente tem que prestar atenção. Será que não dá para levar isso para a justiça comum? Ah, mas o Botafogo vai ser prejudicado. Mas a FIFA não fica do nosso lado? Se o Botafogo levasse isso aí para a justiça comum, já que o Textor tem provas, a FIFA não ficaria do lado do Botafogo? Será que se a gente for para a justiça comum, a gente vai ser punido, mesmo o Textor tendo provas? Será que ele tem essas provas? Porque agora o Textor vai ter essas provas. Mas fica aí, na segunda parte do vídeo eu volto para dar a minha opinião sobre isso tudo. Eu quero saber também a opinião de vocês nos comentários. Fica aí, já volto. Voltando aqui para finalizar, peço para vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero dar minha opinião, porque se isso tudo for verdade, se o John Textor tiver todas essas provas, o futebol brasileiro ele vai ter que mudar. Campeonatos aí não podem mais ficar nas mãos da CBF, vai ter que ser criada uma nova liga, alguma coisa vai ter que ser feita, porque não pode mais ficar nas mãos da CBF se isso tudo for verdade, porque isso vai ser o maior escândalo do futebol brasileiro de todos os tempos. Porque o John Textor está afirmando que ele tem áudios, provas dos árbitros cobrando propinas para favorecer um clube ou outros. E o Textor vai ter que provar não só para o Botafogo, eu acho que ele tem que provar para o futebol brasileiro todo, porque não é só o Botafogo que é prejudicado nisso, se realmente for verdade. São vários outros clubes também, então é muito sério mesmo tudo isso, tá? Primeiro, eu quero dar minha opinião no seguinte. Eu vou falar por mim, eu tô esquecendo agora o John Textor, eu tô esquecendo que ele é o acionista majoritário do Botafogo, eu vou falar como torcedor, eu vou falar como consumidor. Eu pago sócio torcedor, eu pago ingresso, então eu vou falar como consumidor. O John Textor vai ter que provar isso de qualquer jeito. É questão de honra agora, não só pra gente botafoguense, mas pro futebol brasileiro. É questão de honra, porque eu como consumidor, eu pago sócio torcedor, eu pago ingresso no estádio, então eu tô indo pro estádio sabendo que o Botafogo vai ser roubado pelo árbitro. A gente corre esse risco de pagar ingresso para ir pro estádio, ver o árbitro favorecendo um outro time. É isso então que a gente paga sócio torcedor, a gente vai para o estádio, a gente compra ingresso para a gente assistir um roubo, porque é isso que o Textor está dizendo e ele está falando que tem provas. Existe roubo no futebol brasileiro e a gente paga ingresso para isso. Então eu como consumidor, eu tenho direito agora de saber se isso realmente é verdade ou não e o Textor vai ter que provar. Agora, eu já falo isso muito aqui no canal. Eu acho que sozinho o Textor não vai conseguir nada. Ele não é super-herói. Aqui é Brasil. A gente sabe como é que é o Brasil. Eu acho que o Textor sozinho, ele não vai conseguir nada. O que me espanta é que toda semana tem um clube diferente reclamando da arbitragem. Por que os clubes nunca se uniram e foram na CBF pedir árbitros profissionais? Alguém aqui já viu os clubes alguma vez se unirem, irem na CBF pedir árbitros profissionais? Ó, a gente só vai entrar em campo, o campeonato brasileiro só vai começar se a CBF colocar árbitros profissionais. Vocês já viram clubes se unirem para fazer isso? Não, porque os dirigentes dos clubes, tirando ali SAF, eu acredito que a SAF ela vai querer algo profissional, porque o dono dos clubes estão injetando dinheiro e no momento que estão injetando dinheiro, eles não querem serem prejudicados, mas a maioria dos clubes do futebol brasileiro não é SAF. E esses dirigentes, eles não querem árbitros profissionais. Sabe por quê eles não querem árbitros profissionais? Porque quando o clube deles é rebaixado, a culpa é sempre da arbitragem. Quando o clube perde título, é sempre a arbitragem.
Nunca é o mau dirigente que trabalhou errado, nunca é o dirigente que não soube administrar o vestiário, nunca é o presidente do clube que deixou de contratar reforços. A culpa cai sempre na arbitragem. O clube foi rebaixado? Culpa da arbitragem. O clube perdeu o título? Culpa da arbitragem. Então os dirigentes, eles não querem, a grande maioria, não querem árbitros profissionais, por isso que a gente nunca viu isso acontecer. Iverson, você acredita que o Textor tem essas provas e ele vai provar? Eu espero sinceramente que tenha essas provas e prove, porque a gente está falando do Brasil. Não tem como a gente chegar aqui e falar, não, os árbitros são ruins, erram para todos os lados, não existe corrupção no Brasil, não existe roubo no Brasil. A gente está no Brasil, a gente sabe como é que é o Brasil. Então a gente sabendo como é que é o Brasil, eu acredito com certeza que isso tudo pode ser verdade e acredito até que o Textor possa ter essas provas. Até porque, se o Textor não provar, ele vai ser banido do futebol brasileiro. Porque vai todo mundo se voltar contra ele. A gente sabe como é que é aqui o Brasil. Então, se o Textor agora não provar o que ele está dizendo, ele vai ser banido do futebol brasileiro. Não vai poder pisar no CT, não vai poder pisar no estádio, não vai poder dar entrevistas, ele vai ser banido. Porque ele está fazendo acusações graves e ele vai ter que provar. Porque se ele não provar, ele vai ser banido e vai ficar difícil a gente defender. Porque você só pode acusar quando tem provas. A gente sabe que o Brasil é complicado. A gente sabe que isso tudo aqui pode ser verdade. Agora, para a gente acusar, a gente tem que ter provas. Porque se a gente não tiver provas, talvez a gente possa até estar certo. Mas se não tiver provas, a gente acaba saindo como errado. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tudo que for atualizando em relação a esse assunto, a gente vai trazendo aqui no canal. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.